Em um turbilhão de emoções e escolhas difíceis, Juliana se vê dividida entre o amor confortável do passado e a promessa de paixão do presente. Enquanto seu marido, Marcos, aprendeu da pior forma como valorizar o esforço de uma esposa dedicada. O que acontece quando o coração puxa em duas direções opostas? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era mais uma tarde típica de sexta-feira no escritório de uma fábrica de móveis em Campinas, quando João Carlos, se preparando para o intervalo, lançou uma pergunta descompromissada ao colega. Vai me dizer que hoje você precisa ser resgatado de novo, Marcos? Ele estava brincando enquanto preparava um prato improvisado de macarrão instantâneo com purê de batatas e polpetas para o almoço. Com uma risada, Marcos respondeu. Você sabe como é, essas polpetas são um desastre. Já cansei delas. E minha esposa, coitada, não quer ouvir minhas reclamações. Ela continua fazendo, e eu continuo tendo que comer. Sérgio, o novo colega de trabalho, olhou para os dois com uma expressão confusa. Não entendo como você não gosta de comida caseira, Marcos. Deve ser ótimo ter alguém cozinhando para você todos os dias. Sérgio comentou, enquanto retirava seu sanduíche de presunto e queijo do micro-ondas. Marcos, tentando justificar seu ponto de vista, explicou com um sorriso. É que eu estou com saudade de comer besteiras, tipo pizzas, coxinhas, essas coisas. Minha esposa insiste em refeições mais balanceadas, então eu acabo trocando algumas com o João Carlos, que parece não se importar em comer qualquer coisa. Sérgio, ainda intrigado, perguntou. Mas ela cozinha tão mal assim? Não, não é isso. Ela cozinha bem, na verdade. Só que às vezes, você não está no clima para polpetas ou frango à parmegiana todo dia, sabe? Marcos respondeu, abrindo o recipiente de comida de João Carlos, que riu e concordou, acrescentando. É por isso que às vezes eu salvo ele, oferecendo uma alternativa e trocando nossas opções. Não seria mais fácil falar com ela para não se dar ao trabalho? Sérgio questionou, com um ar de curiosidade evidente em sua voz. Marcos suspirou. Já tentei, mas ela parece não querer ouvir. Acho que ela gosta de cozinhar, e eu não quero desencorajá-la completamente. João Carlos, ouvindo a conversa, brincou. Pelo menos alguém aqui aprecia a comida de verdade. Se eu tivesse uma esposa que me fizesse almoço todos os dias, eu não deixaria ninguém tocar na comida dela. Então por que você não se casa? Quem está te impedindo? Marcos lançou a pergunta de volta para João Carlos, que deu de ombros. Ainda não encontrei a pessoa certa. Mas não se preocupe, ainda há tempo. João Carlos respondeu, batendo amigavelmente no ombro de Marcos. E quem sabe, talvez Campinas seja o lugar certo para encontrar alguém. Há muitas mulheres bonitas por aqui. Após terminarem o almoço, os três voltaram ao trabalho, cada um ocupando posições diferentes na empresa, mas unidos por laços crescentes de amizade e cumplicidade, que tornavam os dias de trabalho mais suportáveis. Naquela mesma noite, enquanto fazia compras em um supermercado local, João Carlos avistou uma mulher tentando alcançar um pacote de macarrão no alto de uma prateleira. Pequena, com cerca de 1,50 m, mas visivelmente charmosa, ela parecia ter dificuldade com os produtos mais altos. Sem hesitar, João Carlos se aproximou. Posso ajudar? Perguntou, com um sorriso amigável. Agradecida, ela aceitou a ajuda. Seria maravilhoso, obrigada, respondeu ela, retribuindo o sorriso. João Carlos, com sua altura considerável, pegou facilmente o pacote. A mulher, que se apresentou como Juliana, tinha um sorriso contagiante. Naquele momento, algo simples como ajudar alguém no supermercado transformou-se em um encontro agradável. Enquanto conversavam, Juliana explicou que estava tentando fazer uma lasanha para o jantar. Meu marido está cansado de comer as mesmas polpetas de sempre, ela riu, revelando detalhes de sua vida doméstica. João Carlos, lembrando-se da conversa do almoço, sorriu. Por acaso você conhece alguém chamado Marcos? Ele trabalha comigo e reclama exatamente das mesmas polpetas. Juliana riu, surpresa. Sim, Marcos é meu marido. Que coincidência você conhecê-lo. A conversa fluía naturalmente,
e quando se deram conta, estavam compartilhando histórias sobre suas vidas e rindo juntos. João Carlos, percebendo que gostava mais da companhia de Juliana do que esperava, sugeriu: "Se você não se importar, posso te ajudar com as compras, e quem sabe, até aprender a fazer essa lasanha." Ela aceitou com entusiasmo, e o que começou como um encontro casual no supermercado, levou-os a passar o resto da tarde juntos. Entre risadas e conversas, foram do mercado para a cozinha de Juliana. João Carlos, que sabia cozinhar apenas o básico, encontrou-se totalmente envolvido no processo de preparar a lasanha, seguindo as instruções cuidadosas de Juliana. Ele ficou impressionado com a paixão dela pela cozinha e com seu talento natural. Enquanto montavam as camadas da lasanha, Juliana confidenciou como era importante para ela fazer refeições que agradassem Marcos, apesar de suas frequentes reclamações. "Ele não sabe, mas eu sempre tento incluir algo que ele goste, mesmo quando estou testando receitas novas", ela compartilhou. O aroma delicioso da lasanha assando preenchia a cozinha, criando uma atmosfera acolhedora. Terminada a tarefa, Juliana e João Carlos sentaram-se para esperar o jantar assar, continuando a conversa. João Carlos sentia-se cada vez mais atraído pelo charme de Juliana, enquanto ela parecia apreciar ter alguém que valorizasse seu esforço culinário. Finalmente, a lasanha estava pronta, e eles se sentaram para jantar. A comida estava deliciosa, e o reconhecimento de João Carlos sobre o sabor fez Juliana ficar vermelha de alegria. Eles jantaram entre risadas e trocas de olhares, e João Carlos não pôde deixar de pensar que aquela noite inesperada poderia ser o início de algo especial. À medida que a noite chegava ao fim, eles prometeram manter contato. João Carlos voltou para casa com uma porção generosa de lasanha que Juliana fez questão de enviar para ele almoçar no dia seguinte. Marcos jamais iria suspeitar da nova amizade entre ela e seu colega de trabalho. Ao se despedirem, João Carlos sentiu uma mistura de satisfação e expectativa, ansioso pelo que o futuro poderia reservar. No dia seguinte, João Carlos chegou ao trabalho ainda pensando em Juliana e na noite anterior. Ele sabia que se envolver com a esposa de um colega era complicado, mas a conexão que sentiram parecia muito significativa para ser ignorada. Enquanto se preparava para começar o dia, ele tentava manter o foco em suas tarefas, mas a memória dos momentos compartilhados juntos continuava a distraí-lo. Marcos, por outro lado, parecia mais mal-humorado do que o habitual. Durante o almoço, ele reclamou novamente sobre as polpetas, sem saber que João Carlos havia passado a noite anterior aprendendo a cozinhar lasanha com sua esposa. "Essas polpetas de novo, não aguento mais. Juliana parece não entender que preciso de algo diferente", desabafou Marcos, sem perceber a ironia da situação. João Carlos, cuidadoso para não revelar seu encontro com Juliana, apenas ouvia enquanto comia a lasanha que ela havia preparado para ele levar. Sérgio, sempre observador, notou algo diferente. "Ué, João Carlos, isso aí é algo diferente. Que cheiro bom é esse?", perguntou, intrigado. "Oh, é lasanha. Um amigo me ensinou a fazer ontem à noite", respondeu João Carlos, desviando-se da verdade. Marcos olhou com interesse, ainda que desconfiado, sem fazer a conexão entre o prato e sua própria esposa. À medida que os dias passavam, João Carlos e Juliana continuavam se encontrando secretamente. Eles exploravam novas receitas juntos, compartilhando não apenas o amor pela culinária, mas também por cada momento que passavam cozinhando juntos. Para João Carlos, cada encontro era uma chance de conhecer ainda mais Juliana, cuja companhia se tornava cada vez mais essencial para ele. Por outro lado, Marcos permanecia sem imaginar sobre a crescente proximidade entre sua esposa e seu colega. Ele continuava a levar para o trabalho as mesmas refeições que Juliana preparava, sem imaginar que parte do carinho que ela colocava em seus pratos agora era compartilhado com outro homem. Numa tarde, enquanto Juliana e João Carlos cozinhavam juntos, ela se abriu sobre suas frustrações. "É difícil, Marcos não parece valorizar o esforço que faço. Eu amo cozinhar, mas gostaria que ele apreciasse mais", confessou, enquanto temperava um guisado. João Carlos ouviu atentamente, oferecendo não apenas seu apoio, mas também seu entendimento. "Você é uma cozinheira incrível, Juliana. E você merece ser apreciada", ele disse, e seus olhares se encontraram com uma intensidade que revelava a profundidade de seus sentimentos. Enquanto isso, no trabalho, Marcos começava a notar pequenas mudanças na rotina de João Carlos. Ele parecia mais alegre, mais engajado, e ocasionalmente trazia para o almoço pratos que Marcos nunca havia visto antes. "Você anda cozinhando bastante, hein, João Carlos?
Essa comida tem um ótimo aspecto, comentou um dia, sem imaginar que as receitas vinham de sua própria casa. Certo dia, enquanto Juliana preparava um prato especial para levar para João Carlos, ela se questionou sobre o rumo que sua vida estava tomando. Apesar de casada, ela sentia uma conexão com João Carlos que não podia ignorar. Eles haviam planejado um jantar especial para aquela noite, e enquanto ela cozinhava, refletia sobre as escolhas que precisaria fazer em breve. À medida que a tarde dava lugar à noite, Juliana terminava de preparar o jantar para o encontro com João Carlos. Ela havia escolhido fazer um risoto de camarão, uma receita que nunca havia tentado antes para Marcos, desejando impressionar João Carlos com suas habilidades culinárias, e talvez, partilhar um pouco de sua alma através dos sabores do prato. Enquanto isso, João Carlos deixava o trabalho com uma mistura de excitação e nervosismo. Ele sabia que a relação com Juliana estava se tornando profunda e significativa, e a cada encontro aumentava a consciência da complexidade emocional que enfrentavam. Chegando à casa de Juliana, ele foi recebido com um sorriso que imediatamente aliviou sua ansiedade. Marcos, como sempre, estava indo para o futebol, e avisou que voltaria para casa bem tarde. O aroma envolvente do risoto enchia o ar, prometendo uma noite de delícias culinárias e conversas íntimas. Durante o jantar, Juliana e João Carlos compartilharam histórias de suas infâncias, seus sonhos e aspirações, descobrindo ainda mais semelhanças e pontos de conexão entre eles. O risoto estava excepcional, e João Carlos fez questão de elogiar cada detalhe, fazendo Juliana sentir-se verdadeiramente valorizada. No entanto, enquanto se deleitavam com a sobremesa, uma torta de limão que Juliana havia preparado com todo amor, a conversa tomou um rumo mais sério. Juliana confidenciou a João Carlos sobre suas dúvidas quanto ao seu casamento com Marcos. Eu me sinto dividida, ela admitiu e continuou. Amo Marcos, mas ele parece tão distante, tão desinteressado em tudo que não seja o trabalho ou o futebol. E então, há você, que parece entender cada parte de mim. João Carlos ouvia atentamente, segurando a mão dela sobre a mesa. Juliana, eu nunca quis complicar sua vida. Eu só queria estar perto de você, conhecer você melhor. Mas não quero ser a razão de você estar infeliz em seu casamento. Ela suspirou, tocando a mão dele. Não é você. São escolhas que eu preciso fazer por mim mesma, independentemente de nossa situação. Eu preciso descobrir o que realmente quero para minha vida. A conversa continuou por horas, e quando João Carlos finalmente se levantou para ir embora, eles compartilharam um abraço demorado, uma promessa silenciosa de cuidado e respeito pelas escolhas um do outro, independentemente de como as coisas pudessem se desenrolar. Nos dias seguintes, Marcos começou a perceber uma mudança sutil no comportamento de Juliana. Ela parecia mais distante, mais pensativa. Intrigado e preocupado, ele tentou iniciar conversas sobre seu dia, seus planos, tentando reconectar-se com a esposa que parecia estar se afastando. Juliana, por sua vez, lutava internamente com suas emoções e decisões, sentindo-se cada vez mais dividida entre a segurança de seu casamento e a intensidade de seus sentimentos por João Carlos. Enquanto isso, João Carlos manteve uma distância respeitosa, focando-se em seu trabalho e nas pequenas alegrias do dia a dia. Ele sabia que qualquer decisão que Juliana tomasse teria que vir dela, e ele não queria pressioná-la. No entanto, ele não podia negar a falta que sentia dela, de suas risadas, de suas conversas profundas e até mesmo de cozinhar ao lado dela. À medida que as semanas passavam, a tensão entre Juliana e Marcos aumentava. Ela continuava dividida entre a lealdade ao seu casamento e os sentimentos que nutria por João Carlos. Juliana sabia que precisava tomar uma decisão, mas temia as consequências de qualquer escolha que fizesse. A incerteza pesava sobre seus ombros como uma capa pesada, tornando cada novo dia mais difícil do que o anterior. Marcos, percebendo que algo estava profundamente errado, decidiu fazer uma tentativa de salvar seu casamento. Ele planejou uma viagem surpresa para eles, uma escapada para a costa do Rio de Janeiro, onde poderiam relaxar e talvez redescobrir a faísca que parecia ter se perdido. Quando apresentou a ideia a Juliana, ela ficou tocada pela tentativa, mas também apreensiva, sabendo que a viagem poderia ser tanto uma reconciliação quanto uma despedida. Enquanto Marcos e Juliana se preparavam para a viagem, João Carlos se encontrava em um estado de inquietação. Ele respeitava a decisão de Juliana de tentar reparar seu casamento, mas a possibilidade de perdê-la para sempre o deixava louco. Ele tentava se distrair com o trabalho e passava mais tempo com amigos, mas seus pensamentos frequentemente voltavam para os momentos que eles compartilharam juntos. No trabalho,
João Carlos e Marcos mantinham um relacionamento cordial, embora distante. Marcos estava tão envolvido em seus próprios dilemas que mal notava a mudança sutil na dinâmica entre ele e João Carlos. Para João Carlos, cada interação era tingida de culpa e preocupação, sabendo o quanto Juliana significava para ambos. Um dia antes de Marcos e Juliana partirem, João Carlos recebeu uma mensagem de Juliana. Ela queria vê-lo, apenas uma última vez antes de viajar. Eles se encontraram em um parque tranquilo, um local que haviam visitado juntos várias vezes antes. O encontro foi agridoce, marcado por conversas sobre o futuro e lembranças dos momentos felizes passados juntos. Eu não sei o que essa viagem vai significar para nós, Juliana confessou, olhando para o horizonte. Mas eu precisava te ver, para lembrar de tudo que foi bom, independentemente do que aconteça depois. João Carlos segurou sua mão, oferecendo um apoio silencioso. Eu sempre vou querer o melhor para você, Juliana. Seja feliz, com ou sem mim. É tudo que realmente importa. Eles se abraçaram, um abraço longo e cheio de significados, sabendo que poderia ser o último. Ao se despedirem, Juliana sentiu uma mistura de alívio e tristeza, fortalecida pela sinceridade de João Carlos, mas também dolorosamente consciente da complexidade de suas emoções. Quando Juliana e Marcos partiram para a viagem, João Carlos sentia-se desamparado, mas também determinado a respeitar o espaço e as escolhas de Juliana. Ele sabia que os próximos dias seriam cruciais para todos envolvidos, e que o futuro de suas relações estava pendente, aguardando os desdobramentos dessa viagem. A viagem de Juliana e Marcos para a costa do Rio de Janeiro foi um misto de redescoberta e confronto de realidades. As primeiras horas foram tensas, com ambos sentindo o peso das palavras não ditas entre eles. Mas, com o passar das horas, o cenário deslumbrante e o tempo distante da rotina diária começaram a suavizar suas defesas. Eles caminhavam pela praia, compartilhavam refeições à luz de velas e conversaram mais do que haviam conversado em meses. Marcos, especialmente, se esforçava para reconectar-se com Juliana, relembrando momentos felizes de seu passado juntos e planejando futuros possíveis. Juliana, por sua vez, se via dividida entre a familiaridade de seu relacionamento com Marcos e a intensidade do que sentia por João Carlos. A cada gesto de carinho de Marcos, ela se lembrava do apoio e entendimento que encontrava em João Carlos. Enquanto isso, em Campinas, João Carlos mantinha-se ocupado, mas seu pensamento frequentemente vagava, imaginando o que estaria acontecendo entre Juliana e Marcos. Ele temia que a proximidade física e o ambiente romântico pudessem reacender a paixão entre eles, fazendo com que Juliana decidisse permanecer com Marcos e abandonar o que haviam construído juntos. No penúltimo dia da viagem, Juliana tomou sua decisão. Em uma longa conversa à beira-mar, ela confessou a Marcos suas dúvidas e sentimentos por João Carlos. Marcos ouviu em silêncio, a dor era evidente em seus olhos. Apesar da surpresa e do desconforto, ele respondeu com uma maturidade que Juliana não esperava. Eu te amo, Juliana, e isso nunca vai mudar. Mas também quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique não estar comigo, disse Marcos, com sinceridade. Se é com João Carlos que você encontra o que falta na gente, então eu não vou te prender. A honestidade e a dignidade de Marcos tocaram profundamente Juliana. Eles passaram a última noite da viagem juntos, não como um casal, mas como dois adultos que se respeitavam e se valorizavam, compartilhando lembranças e planos de seguir em frente. De volta a Campinas, Juliana encontrou João Carlos. Ela lhe contou sobre sua decisão e como a viagem havia esclarecido seus sentimentos. Juntos, decidiram dar um passo de cada vez, conscientes das dificuldades que enfrentariam, mas dispostos a explorar a vida juntos. Marcos, por sua vez, iniciou um processo de reflexão e mudança pessoal. Ele redescobriu atividades de lazer antigas e começou a sair mais com amigos, redescobrindo a si fora do contexto de seu casamento. Embora a separação fosse dolorosa, ele encontrou conforto na aceitação e na esperança de novos começos. Enquanto eles avançavam em seus respectivos caminhos, cada um levava consigo a certeza de que, apesar dos desafios, a sinceridade e o respeito mútuo poderiam conduzir à cura e ao crescimento. Você já se encontrou em uma situação emocional como Juliana? Você acredita que sempre é melhor ser completamente franco, mesmo que possa causar dor? Se estivesse no lugar de Marcos, você teria a mesma maturidade para lidar com a revelação de Juliana? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.